O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 9, versículos 51 a 62. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não os receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, os repreendeu e partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o Filho de Deus não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Senhor, deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, irmãs, ouvintes da Rádio Agnus Dei, internautas, queridos irmãos e irmãs aqui presentes, povo de Deus. Quando nos reunimos para fazer Eucaristia, a palavra assume uma centralidade na liturgia. E não poderia ser diferente. Porque aquele que nos reúne, o Senhor Jesus, comunica à sua comunidade o que ele deseja através da palavra. A palavra ilumina as realidades pessoais e também a realidade da comunidade reunida. É uma experiência gratificante, iluminadora, ouvir a palavra, prestar atenção ao que Deus fala a você, a mim, a nós todos. Meditemos, pois, antes de nos dirigirmos à mesa da Eucaristia, o lugar mais importante do mundo, o lugar do sacrifício dele que se renova, escutemos o que ele nos fala.
a primeira leitura do livro dos Reis. Vocês se lembram? Apresenta-nos o chamado de Samuel. O Senhor, o chamado de Eliseu, o Senhor fala a Elias, o seu profeta: vai, unge em meu nome Eliseu, para que ele te substitua. O chamado sempre será exclusividade de Deus. Ele te chamou à vida, te chamou pelo batismo ao seguimento de seu Filho Jesus, chama-te a cada instante pelo seu Espírito. Mas se o chamado é exclusivamente uma ação de Deus, Pai, a resposta nunca será senão da pessoa. Exclusividade de quem ousa responder aquilo que o Espírito te revela. O chamado de Eliseu, na primeira leitura, é interessante. Elias se põe a caminho para cumprir a ordem do Senhor. Encontra Eliseu onde? No campo. Era um agricultor. Estava com uma junta de 12 bois arando a terra. Elias se aproxima. O que faz Elias? Joga o manto, seu manto, sobre aquele homem. Deus fala por sinais. Estejam atentos aos sinais de Deus em suas vidas, em nossas vidas. Estejamos sempre atentos àquilo que Deus quer falar a cada pessoa, à igreja, ao mundo. Fala-nos de muitos modos, mas através de sinais. Quando Elias jogou o seu manto, é como uma força que arrebatou Eliseu, ele se sente atraído. E quem conhece a história dos dois profetas vai se encantar. Eliseu larga os bois, os arados, e corre atrás de Elias. Corre porque uma força o atraiu. E não é o manto é o sinal. Mas aquilo que Deus faz uso, o manto sagrado do profeta Elias. Eis-me aqui. Deixa-me ir beijar meu pai e minha mãe. Depois eu te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, porque Deus te chama. Tu tens uma missão a cumprir. Escute-me, Deus te chama. Tu tens uma missão a cumprir. Talvez na tua família, na tua profissão, na tua comunidade, nesse mundo marcado pelo materialismo ateu. Tu és chamada a seres testemunha de Jesus ressuscitado. Vai e volta. Pois o que eu te fiz é chamado de Deus. Elias retirou-se, se despede do seu trabalho, né? Tinha muitas pessoas com ele, eram 12 juntas. Sacrifica os bois e oferece comida ao seu povo. É como uma festa de despedida. Agora, ele se despede dos seus companheiros da roça, porque sente-se chamado para outra missão. É Deus quem chama, repito, mas será sempre o homem, a mulher, a responderem: eis-nos aqui. Foi por isso que nós cantamos o Salmo 15, ó Senhor,
sois a minha herança para sempre. Vamos dizer, ó Senhor, sois a minha herança para sempre. Que coisa linda, né? Quando a alma fala, o corpo expressa aquilo que é interioridade. Meu Deus, meu tudo, tu és a minha herança nesse mundo. Tu és a alegria de minha alma, tu és a razão de minha vida. O homem de Deus, a mulher de Deus, experimentam essa relação, se encantam e dizem para o mundo: sois a minha herança para sempre. Não terão medo de dizer com humildade aos que não creem, de não aceitar o que os meios de comunicação social propõem a cada dia, o desrespeito à palavra de Deus. Xingam, zombam da palavra de Deus, zombam do conceito de família, zombam dos que dizem que creem no Evangelho. Vocês sabem que eu estou dizendo a verdade. Os homens e as mulheres de Deus resistirão a essa sociedade má, pervertida por causa do pecado, do materialismo e das ideologias, de um ateísmo que sempre existiu, mas hoje é como um veneno. Sabem de quem é o veneno? Daquela serpente maldita que é oferecido como bebida na taça dos prazeres do mundo. Os homens e as mulheres de Deus percebem o chamado, fazem o caminho, não olham para trás, sofrem, mas não desanimam, têm alegria em anunciar o nome de Jesus, têm alegria quando participam da Eucaristia, se sentem felizes de estarem juntos, dizendo: Ele está no meio de nós. Aplaude essa presença. Ele está no meio de nós. É o grito da igreja. É o grito dos que creem no nome soberano de Jesus. Depois a gente ouviu a segunda leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. É para a liberdade que vocês vivem. Fiquem firmes, pois. Não se deixem amarrar de novo pelo jugo da escravidão. Não se deixem mais dominar pelo mal, porque vocês já foram libertos pelo sangue de Cristo. Sim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Porém, não façam dessa liberdade um pretexto para servirem aos desejos desordenados da carne. Não façam da liberdade o que muitos andam a fazer e a propagar pelos meios de comunicação. Em nome da liberdade, ofendem o direito dos outros, que têm o direito de fazer suas caminhadas. Sim, claro. Mas não façam nas suas caminhadas deboche do que é sagrado, como fizeram em São Paulo agora, como continuam fazendo nesse país, no mundo inteiro. Não. Quem exige respeito deve aprender a respeitar a liberdade dos outros, inclusive o preceito constitucional do Brasil, que prescreve a liberdade religiosa de todos os cultos nesse país. Somos xingados e ninguém reage. E quem assim o faz, fala a pretexto da liberdade. Somos contra todo tipo de preconceito, dizem, mas são preconceituosos com tudo que se trata de religiosidade. Não, isso é preconceito. Interessante como esse pessoal é hipócrita, não é? Como essa gente é má, perversa, mas essa gente tem o poder, o domínio do anticristo, que fala quase sempre, não raro, pelos meios de comunicação, para perverter crianças, jovens, para debochar da família
dos que creem no soberano nome de Jesus. Vocês sabem que é verdade. Vocês não devem fazer uso dessa liberdade como pretexto para servirem ao pecado. Palavra de Deus. Não quero fazer uso da liberdade para fazer o mal. Isso não é liberdade. Pelo contrário, se esforcem, diz o apóstolo, é o versículo 13, para viver a caridade. Amem-se. Cuidado para que vocês não sejam consumidos por esse veneno mortífero. Cuidado, diz o apóstolo. Eu vos ordeno, procedei segundo o Espírito. Eu vos ordeno, procedei segundo o Espírito. E o Espírito tem desejos contrários à carne. Há uma oposição entre o Espírito e o que é carnal. É verdade. Quando você desenvolve a espiritualidade, você é feliz, você vai viver uma sexualidade saudável, você vai ter prazer, porque Deus fez tudo para o nosso bem, mas você não vai ser escravo de nada, nem de ninguém, nem dos prazeres desordenados do sexo, nem dos prazeres desordenados da matéria, da cobiça, da ganância, do ódio, da idolatria, do dinheiro. Você será uma pessoa livre. Fará uso de todos esses bens alegremente, para o seu bem, de sua família e dos outros, tendo os olhos fixos na eternidade, sabendo, em consciência, de que nesse mundo tudo passa. Só Deus permanece. Essa é a nossa riqueza, a razão de nossa fé. Em meio às coisas que passam, aprendamos a buscar as que não passam. Quando você faz o bem a alguém, quando você perdoa, você está acumulando um capital de graça, não é o dinheiro. Você está acumulando um tesouro no céu, fala Jesus. Mas escolhas são coisas nossas. Eu comecei dizendo que Deus chama, mas somos nós que respondemos. Assim termina Paulo na carta que ouvimos, no versículo 18. Sede, pois, conduzidos pelo Espírito, e não pelos impulsos desordenados da matéria. Uma proposta, liberdade interior. Vida espiritual, cuidar bem de si, amar-se, cuidar dos outros, ser feliz, sendo livre em relação a si mesmo, às suas escolhas e colocando Deus acima de tudo e em primeiro lugar. Porque é mandamento da lei de Deus. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Queridos irmãos, amadas irmãs, a terceira leitura, com a qual nós nos alimentamos na Assembleia Eucarística, no mundo inteiro hoje, o Evangelho segundo Lucas. Jesus está decidido a ir a Jerusalém. Esse termo e esse texto relata a subida dele, sabendo que lá seria morto. E pelo seu sacrifício, ele, Deus, oferecendo o seu Pai, realizaria a redenção do gênero humano. Firme decisão de partir para Jerusalém. E mandou mensageiros à sua frente para preparar hospedagem. Jesus não se hospedava em hotéis, viu?
Ele se hospedava em cavernas. Daqui a pouco você vai entender. Mas quando foram à frente, se depararam com os samaritanos. Estavam atravessando a Samaria. Para quem entende um pouco de Bíblia, sabe que aquela área da Samaria e os samaritanos eram inimigos ferrenhos dos judeus. Você quer entender isso? De forma fácil? O que você assiste na televisão? A interminável briga entre os palestinos e os judeus. Começou aí. Até começou antes. E não vai terminar, eu penso. Só quando Jesus voltar. Os samaritanos, percebendo que Jesus ia para Jerusalém, disseram: epa, aqui ele não entra. A coisa parecida como hoje. Eu me lembro que a última vez que eu estive em Israel, em 2019, quando a gente saiu de Jerusalém para entrar em Belém, que é território palestino, a nossa guia disse: olha, desculpe, eu tenho de descer do ônibus, porque eu não posso entrar lá. É questão de 50 metros. Eu tenho de ficar aqui. Depois a gente se conta quando vocês voltam. No mesmo lugar, a mesma cidade. Porque Belém, hoje, é território palestino. Os palestinos são, na sua maioria, cristãos e uma boa parte muçulmana. Os judeus continuam na sua religião. Olha, escute-me. Toda e qualquer religião que não tiver como base o amor, o respeito às pessoas, a liberdade das pessoas, é propaganda enganosa, seja ela qual for. E então Jesus soube da notícia. E André e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus disse: não. Olha as atitudes do homem. Não condeneis. Quem ama não condena. Quem ama apenas sabe amar. Porque lhe basta o amor. Porque o amor, dizia Santo Agostinho, a medida do amor é amar sem medida. Não, vamos em frente. Ele é o perfeito modelo para a nossa vida. Porque é o Deus humanado, nosso Senhor e Salvador. Aprendamos tudo com Ele e esforcemos-nos para praticar o que Ele nos ensina. Paguem o mal com o bem. Perdoem, vamos em frente. E aí, acontece um fato. Um rapaz se apresenta diante dele, prostra-se enquanto ele caminhava e diz: Senhor, eu te seguirei para onde tu fores. E Jesus diz: que bom, então escute-me. As raposas têm suas tocas, os passarinhos têm os seus ninhos, mas eu, o Filho do Homem, não tenho onde reclinar a cabeça. Queres me seguir? Queres me seguir? Se apresenta como ele é. Homem livre, desapegado de todas as coisas, sendo Deus, estando nesse mundo, não se apegou a nada, mas apontou o caminho para esse mundo ser feliz. O amor, que é fruto da verdadeira liberdade. Seguindo mais adiante, encontrou outro que disse: Senhor, eu quero te seguir. Mas deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. Jesus diz: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Quanto a tu, vem, segue-me. Fica claro que o seguimento de Jesus traz consigo radicalidade. E essa radicalidade deve ser assumida por nós cristãos. Hoje, nesse tempo conturbado, em que o materialismo ateu se impõe e quer impor a nós, a todo custo, suas ideologias. Quer impor, e quem não pensa como eles, excluído. A radicalidade do Evangelho
deve ser a resposta cristã a esse mundo ateu. Vocês estão entendendo? Vocês que estão em casa? Vocês que estão aqui estão entendendo o que eu quero dizer? Porque ele diz que teu sim seja sim, que teu não seja não. Não poderás servir a Deus e ao mundo. Estejamos no mundo, sejamos felizes, construamos uma sociedade nova, mas tenhamos o desejo de chegarmos à eternidade. Compreende o que eu estou dizendo? Às vezes, a exigência é dura. Permitam que eu partilhe com vocês algo muito pessoal. Minha mãe, que morava em Alagoinha, sozinha, já com seus 80 anos, todos os dias eu ia de Arco Verde visitá-la. Morava sozinha. Meus irmãos moravam todos em Recife, em Afogados da Ingazeira. Eu aqui em Arco Verde, na missão. Eu ia todo dia à tarde. Chegava lá, ficava com ela estava com o chazinho dela, conversava, depois eu dizia, benção mamãe, ela dizia, já vai, não faça isso. Por que você não fica comigo? Por que você não dorme aqui? Mamãe, eu preciso celebrar, tem a paróquia. E ela ficava triste. Quantas vezes isso? Diariamente. E às vezes eu a via chorando, dizendo, você não se lembra de mim, você só se lembra da igreja. Eu ficava calado. Mas imagina, eu ficava calado. Um dia eu estava numa missão em Natal, no Rio Grande do Norte. 4h30 da manhã, a professora Gilva de Sertânia, que acompanhava o grupo que eu estava dirigindo no retiro, bateu a porta do meu apartamento. Me surpreendi, pensei que era alguma coisa com os meninos e as meninas do retiro. Era um passeio retiro. Aí ela disse, dona Natália não está se sentindo bem. Já sei. Ela partiu. Não precisa ter arrodeios. Procura ver que horas tem um voo para Recife. Só tinha voo às 5h da tarde. Era um dia de sábado, a hora do sepultamento. Eu pedi um táxi. Vim de Natal até Campina Grande. Lá, alguém de Arco Verde foi me pegar. E passamos direto para a Lagoinha. Chegamos 5h15. O povo estava em frente à casa, a casinha de minha mãe. Eu desci apressado, estava só esperando por mim. Fui até a sala, olhei para o cadáver e eu disse apenas, em lágrimas, agora a senhora, no céu, deve saber porque eu não ficava aqui. Não tinha tempo para dormir aqui. Porque o reino de Deus deve ser nossa prioridade. Pois quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. É o último versículo da leitura do Evangelho de hoje. Que não é capaz de fazer renúncias, sacrifícios por causa do reino, não entendeu nada. Desculpe eu ter partilhado uma experiência muito pessoal, que até hoje eu guardo comigo. Mas eu quis dizer para você, entender melhor o Evangelho de hoje. Quem ousa seguir a Jesus, deve aprender a fazer renúncias. Pois em não renunciando, você nunca entenderá a cruz. E não chegará ao céu. Que Deus nos conduza por esse caminho, o caminho da fidelidade à palavra, o caminho de fidelidade à doutrina da igreja. Que falem os outros, que venham com suas propostas loucas, que venham com suas ideologias. Vamos nos manter firmes, irredutíveis, naquilo que é essencial. O que é essencial? Deus. Só Deus basta. O resto é secundário.
Vivamos bem no tempo. Vivamos bem no tempo. Que cada segundo é uma graça de Deus. Mas descobramos que o que dá sentido ao tempo é que ele carrega escondido a eternidade. Feliz quem entende isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.